Galactus, o devorador de planetas e ser mais poderoso do universo, chegou na Terra com fome. E agora? Se liga que o episódio de hoje tá cósmico, então vem comigo! Bem-vindos ao episódio 3 do Guia de Leitura Marvel. Para começar esse episódio, tem uma dica muito importante que eu quero dar para todo mundo que está começando aí a ler quadrinhos agora, que é: tome cuidado com a expectativa. Esse quadrinho, por se tratar de um título muito clássico e muito renomado na Marvel, a primeira vez que eu fui ler, eu acabei me decepcionando um pouco, porque eu esperava que fosse uma coisa que, meu Deus, explodisse em minha cabeça. E aí agora, quando eu fui reler para gravar esse episódio, eu achei divertido, porque minha expectativa já estava mais alinhada e eu gostei, consegui entender a beleza da história e tudo mais. A HQ que eu tô trazendo para vocês hoje é Quarteto Fantástico, A Vinda de Galactus, de novo da coleção oficial de Graphic Novels Marvel lá da Salvat. Lembrando que o link de compra desse material já está aqui na descrição para você. Muito obrigado pelo seu clique. E se inscreve no canal, curte o vídeo, ajuda a gente a montar esse guia aí que a gente está fazendo com bastante carinho para vocês. Certo? Vamos lá. Como vocês viram em alguns episódios passados, os anos 60 foi a era criativa da Marvel, onde todos os heróis estavam sendo criados, todas as ideias estavam surgindo, muito por parte do Stan Lee e do Jack Kirby. E a principal revista onde eles inventavam era no Quarteto Fantástico. Por isso que nos anos 60, a principal revista da Marvel era a do Quarteto Fantástico. Inclusive, enquanto estivermos nos anos 60, vamos ver um pouco mais deles também nesse guia. E essa HQ específica, ela é muito importante por vários motivos. É onde o auge da criatividade deles aparece. Inclusive, até pouco tempo antes de morrer, o Stan Lee já havia dado outras declarações dizendo que essa história é para ele o auge de toda a Marvel. Bom, o encadernado começa com o Quarteto Fantástico Anual número 3, que vai trazer aí o casamento do Senhor Fantástico com a Mulher Invisível. Diferente lá do filme, que só tinha o quarteto mesmo numa cerimônia comum, essa HQ é muito boa, eu já gostei desde a primeira vez que eu li lá atrás. Por quê? Porque ela traz uma trama de vilões querendo acabar com o casamento, estragar a festa deles, destruir o quarteto nesse dia. Porque diferente dos heróis que se tinha na época, né, por exemplo, o Superman e o Batman, o Quarteto Fantástico ele trouxe uma desconstrução muito grande para os super-heróis. Porque, por exemplo, eles não têm identidade secreta. Eles só têm eles mesmo de família, então não tem muito quem proteger, portanto todo mundo conhece Reed Richards, Susan Storm e assim por diante. Então é uma coisa muito legal, eles são muito humanizados. Então, no evento deles, como eles são figuras famosas, tá toda Nova York lá em frente ao edifício, é notícia, é jornal, é imprensa, tá todo mundo querendo ver o casamento deles. E aí os vilões aproveitam pra tentar atacar eles nesse momento. Porém, como eles são o Quarteto Fantástico, os convidados são os outros heróis da Marvel. Então você vai ver os Vingadores, os X-Men, todos lá, Doutor Estranho, Demolidor, tá todo mundo lá. Então é uma treta, é uma grande treta. Nessa história você também vai ver o Vigia, você vai conhecer ele. Se você está seguindo esse guia, você nunca viu esse personagem. O Vigia, basicamente, você tem que saber que ele é uma raça alienígena que tem poderes cósmicos e a função deles, o juramento da raça deles, é observar. Então, esse Vigia que observa a Terra, ele tem uma base na Lua e ele fica observando com a promessa de nunca interferir no que acontece. Ou será que não? Mas nessa história ele vai aparecer e você vai conhecer um pouco mais. Outro fator importante das revistas do Quarteto Fantástico é que é nelas que surgiram muitos personagens do universo Marvel. Se você não sabe, não é assim, eles criavam um personagem e ele já saía com uma revista solo. Por exemplo, o Hulk, por exemplo, que já foi lançado direto na Hulk número 1. Não, muitos personagens eles estreavam dentro de alguma revista e se tivesse aceitação do público, aí sim eles iam para uma revista solo deles. No Quarteto Fantástico isso acontece muito nos anos 60, por isso que ela também é uma revista muito importante. Finalizada a história do casamento, a gente vai entrar na saga dos Inumanos. Sim, é na revista do Quarteto que vai surgir o grupo dos Inumanos, e essa é a primeira história deles, da história do universo Marvel, tá nesse encadernado. Se você não conhece os Inumanos, eles são uma série de um grupo de super seres que até são humanos, mas são geneticamente modificados
mas não são mutantes, eles não nascem com essa mutação. A origem deles não é contada exatamente nessa HQ, mas você vai ficar sabendo dela mais pra frente, né? No guia a gente vai abordar eles de novo, mas foi resultado de experiências científicas que gerou essa civilização inumana. E aí, como principais personagens, você vai ter o Raio Negro, Medusa, Gorgon, o Dentinho, que é o cachorro deles, que também é inumano, por mais estranho que isso possa parecer. Mas é um grupo assim, eu particularmente não gosto muito dessa parte do encadernado, eu não gosto muito dos inumanos, porque eu não acho eles, sei lá, muito carismáticos, mas tem muita gente que gosta muito. Inclusive, tem HQs deles recentes que foram ganhar, se não me engano, ganhar até o Eisner, com uma pegada mais filosófica, então tem uma legião de fãs boa, assim. Quem sabe vocês não gostem, caso não conheçam. E aí, o que acontece? Quando o Quarteto Fantástico encontra os Inumanos, rola aquela coisa do desconhecido, né? São super poderosos, que não se conhecem, portanto se sentem ameaçados, então acaba rolando uma treta. Mas conforme vai avançando a história, você percebe que o plot principal dos Inumanos é que tem uma treta política dentro deles mesmos, a questão da disputa de poder e a questão de, será que os Inumanos devem fazer parte do mundo normal? Ou será que os homens são maléficos, então a gente vai ter a nossa civilização fora, à parte? Aí você vai ver o desenrolar dessa treta, você vai ver o Quarteto Fantástico tentando trazer eles pro nosso mundo atual, convivendo em harmonia com os homens. Você vai ver resistência por parte dos inumanos. E é uma história que termina de uma forma, podemos dizer, não muito agradável. Você vai ter que ler para entender. Então, finalizado esse ciclo dos inumanos, a gente entra na parte principal do encadernado, que é a trilogia do Galactus. A história original do Galactus foi publicada em 3 edições, da edição número 48 até a edição número 50 de Quarteto Fantástico, onde você vai ter a chegada do Surfista Prateado na Terra, que é um arauto, como vocês devem saber, do Galactus, e portanto ele encontra o planeta que o Galactus precisa devorar, e aí ele convoca o Galactus para vir até a Terra. E aí você vê o Galactus chegando naquela nave toda kirbiana, e descendo a Terra, e aí ele instala uma máquina que vai sugar a energia da Terra e ele vai poder absorver. Lembrando que o Galactus ele é um ser cósmico muito poderoso, ele tem praticamente poderes divinos, assim, ele pode fazer o que ele quiser. E a ideia do Stan Lee e do Jack Kirby na época era mais ou menos essa mesmo. Como o Quarteto Fantástico estava super estourado, tava todo mundo comprando, eles pensaram, pô, e se a gente colocasse o quarteto contra um personagem que tem poderes quase divinos? O que será que ia acontecer? Detalhe aqui, quando eu li, eu tive alguns questionamentos, talvez você tenha também, eu já vou tentar dar uma clareada. Que é assim, se o Galactus é tão poderoso, por que ele precisa de uma nave para chegar na Terra? Por que ele precisa de uma máquina para sugar a energia do planeta para ele? Isso é uma coisa que a gente também vai ver um pouco mais pra frente no guia, quando a gente for ver outras aparições do Galactus, mas basicamente é porque tem toda a questão da eficiência da energia. Então se o Galactus só viesse, pulasse na Terra, explodisse tudo para pegar energia, ia haver uma perca de energia nesse processo e ali não ia ficar tão bem alimentado. A máquina consegue ser mais eficiente todo esse processo. Tá nada muito relevante, mas se ficar o questionamento, você já sabe a resposta. E aí o Galactus, por ser essa criatura tão poderosa, ele não é maligno. Ele é só uma pessoa, um ser com necessidades fisiológicas. Ele precisa se alimentar e a Terra é o alimento. E aí você se coloca meio nesse dilema assim, predador e presa. Como que seria? Você se põe no lugar dele. Se eu preciso sobreviver, eu preciso pisar num formigueiro. Eu vou pisar ou eu não vou pisar porque tem formigas ali? É mais ou menos assim que ele observa a gente, entendeu? Então você consegue meio que se pôr no lugar dele e ter essa reflexão. É bacana. E aí, foi a parte que eu, quando eu li a primeira vez, não tinha assim gostado tanto, porque eu achei que as soluções que o Stan Lee trouxe para os problemas que foram criados com a chegada do Galactus eram meio... Como é que eu posso dizer? Sei lá, não me satisfez muito. Mas quando eu fui dar a segunda lida, já conhecendo um pouco mais do universo, eu observei que foram soluções de certa forma simples, mas que funcionaram para resolver o problema de uma forma que não ficasse muito forçada. Então, você vai ver uma forma que faz sentido. Você não vai ficar, tá bom, que eles resolveriam o problema dessa forma. Porque assim,
Óbvio, como essa história é de 1965, você sabe que o Galactus não venceu, porque senão o mundo teria sido destruído, mas você não sabe como, certo? Uma coisa interessante de se observar nessa história é a questão da novela do Quarteto Fantástico, como os personagens lidam um com o outro. Então você vai ver cenas em que o Reed está lá no laboratório dia e noite tentando resolver o problema do mundo e a Susan Storm tá, nossa, a gente casou, seria a nossa lua de mel, e ele só trabalha. Ou senão você vai ver o Tocha Humana, que é um personagem que teoricamente é um moleque, lidando com uma situação muito difícil pessoalmente, e aí como é que ele vai amadurecendo. Uma viagem gostosa assim com esses personagens, você vai gostar. No final desse encadernado ainda tem uma história a mais, que é chamada Esse Homem, Esse Monstro, que é uma história, um single issue, funciona sozinha, sobre um cientista que cresceu com ódio do Coisa e do Senhor Fantástico, era rival deles na faculdade, e aí ele tem um plano maléfico para se vingar deles. E é uma história legal. Eu gostei já também da primeira vez que eu li, e traz uma reflexão sobre você não conhecer tão bem algumas pessoas e já ter uma opinião formada sobre elas que talvez não seja condizente com a realidade. Então eu super recomendo. Acho que é um HQ essencial para você ter na prateleira. Ela marcou época na Marvel. O Galactus se tornou uma febre. Até hoje ele aparece no universo da Marvel. A gente vai ver, como eu falei, se não me engano, mais 2 aparições dele nesse guia, só que bem mais pra frente. E, cara, é bem legal. O Surfista Prateado é um puta personagem, assim. Ele é muito legal. Ele tem toda uma nobreza cósmica, mas ele na Terra ele meio que compra a vida dos humanos, então... é sensacional, cara. Lê que vale a pena. Bom, esse foi o episódio 3, espero que vocês tenham gostado. Então é só hora de comentar aí, falar o que você tá achando do guia, se tá te ajudando. Se você tem mais alguma dúvida, fica à vontade, estamos aqui para ajudar todo mundo. Beleza? Próximo episódio... surpresa. Fui!